E os componentes do nosso grupo é Alane, aqui, Carla, eu, Pedro e Wagner, e nós iremos dar continuidade com o trabalho do projeto desenvolvido. Bom, a introdução, diante dos estudos que foram lá, sobre a aprendizagem, baseada no projeto. Esse trabalho iremos apresentar alguns problemas e soluções, as possíveis soluções da escola Ana Júlia, escola estadual da cidade de Natal. Então a gente investigou primeiro os problemas gerais que envolvem a computação em si, a escola. Conversamos com o professor de artes, então o professor que utiliza o laboratório de informática, e propomos algumas soluções para a aplicação de objetos de aprendizagem na escola. A escola, assim que chegamos lá, encontramos computadores cheios de vírus, precisamos informar o jeito dele. O laboratório tem 10 computadores que são funcionam. O sistema operacional dos computadores é muito mais rápido para o sistema para a configuração do computador. Uma coisa interessante aqui nessa parte é o seguinte: vai transformar em laboratório. O laboratório tem capacidade para 30 máquinas. No momento ele tem 10 máquinas instaladas, mas só funciona assim, como ele falou. E essas 5 é um sistema operacional muito pesado, é um sistema operacional Linux educacional. Necessita de 1 GB de memória e mais à frente a gente vai falar sobre um sistema que é mais importante para a escola. E como podemos ver, a escola possui 1.460 alunos em 23 turnos e apenas 5 computadores em um laboratório funcionando. E aí uma turma geralmente é de 30, 40 alunos e são 46 professores ao total. Bom, desse ao chegar na escola, como aluno do canal, e a gente nos deparamos com um laboratório nessas condições, aí possui 10 computadores, desses 10 apenas 5 funcionam. E, como ela me falou, o sistema operacional do Linux educacional, que é muito pesado para a configuração de computadores daí do laboratório. Em entrevista, como eu falei anteriormente, entrevistou o professor Fernando Borges, professor de artes da escola. É o único professor que utiliza hoje o laboratório de informática. E ele utiliza, por causa que ele tem um projeto de modelagem em 3D, projeto de programa de modelagem 3D. Então, ele desenvolve esse projeto juntamente com os alunos e aí você relatou alguns problemas que ele vem enfrentando lá para desenvolver esse projeto. É justamente a infraestrutura que é visível, como a própria imagem do laboratório. O laboratório com computadores de diversa qualidade e ainda completa sistema operacional Linux educacional, para os computadores que possuem só 1 GB de memória, para os computadores que possuem pouco legal para suportar esse sistema. Então, a proposta do projeto da melhoria do laboratório seria justamente a própria desse sistema, que seria uma das melhorias. E a estrutura para a aplicação das aulas é diferente e recursos educacionais digitais. Se o computador é muito difícil para aplicar essa tecnologia, é uma das questões que existe a implantação desse recurso educacional na escola. Diante da condição que foi encontrada a escola, a gente se pensou nesse projeto. Então, o projeto é voltado para alunos do 1º ao 3º ano da escola Ana Júlia, como já foi dito. Então,
esse projeto a gente não pensou numa disciplina à parte, a gente pensou em resolver o problema da escola. De que forma? Colocando os próprios alunos para desenvolver atividades tecnológicas no laboratório de informática. A primeira, a gente pensou em consertar todos os computadores. De que forma? O professor Hugo, como ele já está adaptado com os alunos, ele fazia uma seleção, escolhia os alunos para que a gente fizesse essa manutenção no laboratório. Então, as aulas seriam no turno da noite, com duração de 50 minutos em 3 horários. Seria 2 vezes na semana. Isso aí. Então, como a gente pensou? A gente pensou que os próprios alunos fizessem a manutenção dos computadores. Para isso, eles precisavam ter conhecimento. De que forma eles adquiriram esse conhecimento? Com um professor, que já é o responsável pela turma que desenvolve uma atividade, como também a nossa orientação como alunos do curso de computação. Então a gente também colocou a teoria apresentando para esses alunos. O primeiro dia de aula foi só parte teórica. Apresentamos a parte teórica para os alunos, o conhecimento da parte hardware, que é do computador, que é a parte física de cada computador, que é a manutenção do computador, envolve principalmente a parte física. Os teclados estavam quebrados, o mouse, o monitor que não funcionava, então os alunos foram conhecendo isso na prática. Então foram separando, colocando, deve colocar o que não presta e o que funciona. Então a gente foi nesse primeiro dia de aula. No segundo ao quinto dia de aula, partiremos para um problema que será desenvolvido com a separação, como eu falei. Separa o que é bom e o que não presta. Então, com essa separação, a gente vai montando os computadores, disponibilizando para a escola. Então, essa foi do segundo ao quinto dia de aula. Na próxima, que é o 6º ao 7º dia, a gente fez uma manutenção dos computadores. Quando disse esses aqui prestam, a gente vai fazer a questão agora do software. Como já foi dito, funciona o Linux. Então o Linux, ele estava muito pesado as máquinas. A capacidade dele ultrapassava a memória do computador. Então travava, o professor não conseguia desenvolver atividade nas máquinas. Então a gente sugeriu que os próprios alunos formatassem todas as máquinas e com essa formatação fizessem uma instalação de um novo sistema, que é um sistema mais leve, que é um Linux também, com 512 MB de RAM, que possibilita a atividade que o professor já desenvolve e outras mais. Também foi sugerido no projeto que os alunos também fizessem instalações de sites educacionais, voltado tudo para desenvolver atividades com professores junto com os alunos. Então esse foi o pensamento do projeto dentro dessa sequência de apresentação e aulas práticas, voltado para os alunos, e o laboratório vai servir para eles. De acordo com a entrevista feita, os professores disseram que era um desafio muito grande para um laboratório de informática com uma turma de 40 alunos com 5 computadores funcionando. E aqui a gente definiu 2 perfis que se chamam nativo digital e migrante digital. São 2 perfis diferentes. Nativos digitais, os que já nasceram com a
pontos, esses 15 pontos, ele se aplica a todos os professores, tanto os nativos como os imigrantes digitais. Esses pontos eu acredito que ajudam a você ter uma visão melhor sobre a aplicação desse recurso, o quanto é importante para a escola. Para tirar a escola daquela coisa comum, salarial, pessoa, atividade, meio fixada, né? A questão da escola, antiga escola. Né? Uma escola com a utilização de recursos educacionais, ele ajuda, né, os alunos a ter esse contato com a tecnologia e de recursos que estão disponíveis para serem utilizados tanto por eles como pelos professores da instituição. Vamos levar em consideração que a necessidade desse projeto das escolas pode servir de um piloto para as demais. Se existe o laboratório, não está capacitado, então existe ferramenta humana capaz de desenvolver atividades, fazendo com que o laboratório venha a funcionar de uso comum da escola, para que ela seja uma ferramenta educacional para desenvolver a tecnologia, tanto para os alunos, como servir de ferramenta, conforme foi dito aqui, 15 pontos, para que eles, os professores, utilizem essa ferramenta educacional que é de tão importância hoje na tecnologia. Os alunos trabalhando em prol deles mesmos para construir novas formas dele próprio para aprender. E uma coisa interessante, de modo geral, como o projeto ele teve uma visão tanto de problemática escolar, como professor e como aluno, né? A questão do problema e quem na medicina e com que esse projeto ajudou, né? A escola, professor e aluno. Então, diante desses pontos de vista, dos problemas da escola, o professor que eu investiguei, a visita à escola na ajuda, foi justamente falou que uma coisa bastante estimuladora para ele, porque ele falou que pensou até mudar de escola pela questão da escola onde ele está, não ter recursos disponíveis para desenvolver os projetos dele. Então é isso que acontece, a escola não oferece os recursos necessários, disponíveis para desenvolver esse projeto.